Muito bem. Só vou dar uma lembradinha como foi o estudo da semana passada, né? Semana passada nós tratamos de um dos momentos mais importantes, né? Olha assim, você está... Oi, Antônio, eu marquei outro aqui, outro parágrafo, assim como você parou nesse daí? Foi. Eu marquei aqui, Paulo não desanimou intimamente. Nós paramos aqui mesmo, Alessi. É? Uhum. Ixi, agora peraí, eu estou Você está no livro errado. céu e inferno, Antônio. Desculpa, eu estou no livro errado, por isso que você está dando É o céu e inferno, Alessi, você está super certa. Você está super certa. Paulo não desanimou. Aí sim. Pulei 1 hora de estudo. Obrigado, viu, Alessi? Obrigado a você. Certíssimo. Obrigada. Ainda estou temando ainda, vê como a gente é teimoso, hein? Obrigada. Obrigado, Alessi. Obrigada Mas vamos lá. Beijo. Na semana passada, nós estávamos estudando aquele encontro, né? Houve uma visita de Simão Pedro lá na Antioquia, né? Ele chegou, conviveu bem com os gentios, né? Se reunia, conversava e tal. Só que chegaram 3 enviados de Tiago o Grande, né? Tiago Maior. E depois que esses emissários de Tiago chegaram, Simão Pedro se recolheu. Ficou mais, assim, mais no cantinho, não conversava com os gentios, né? E aquilo foi incomodando Paulo. Por quê? Tiago, Maior, é aquele que queria seguir todo o ritual dos fariseus, né? Que as pessoas tinham que ter a circuncisão e toda aquela ritualística. Praticamente ele estava transformando a Casa do Caminho em Jerusalém numa sinagoga. Os pobres eram atendidos separadamente, não podiam participar das preleções, não falava dos ensinos de Jesus e tudo. E quando ele chega lá em Antioquia, onde Paulo conversava abertamente sobre Jesus, as pessoas se confraternizavam, não havia essa cobrança da circuncisão, era tudo mais na liberdade, né? E Paulo ficou incomodado aí. Paulo começou a, dentro daquela linha dele, dura, né? Falar firme, reclamar, citar, e o companheiro dele, Barnabé, que era muito amigo de Simão Pedro, ficou incomodado com aquilo. E começou a falar, Paulo, não faz assim, Paulo, e tal. E o Paulo continua batendo em Pedro, aquela confusão, né? Aí Pedro tem uma atitude fundamental. Ele manteve a calma o tempo todo, a serenidade o tempo todo. Ele dá razão ao Paulo, né? Ele dá razão ao Barnabé, ele acha um caminho de conciliação, né? E no final é feito um convite a Paulo de ir até Jerusalém, né, para conversar, né, com as pessoas responsáveis pela igreja da Casa do Caminho. Mas foi um momento crítico. Se Simão Pedro se deixa levar pelas agressões, se deixa ressentir por isso, né, que a conversa foi muito difícil. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, releiam. Esse é um momento crucial. Se tivesse havido uma dissensão entre Simão Pedro e Paulo ali, haveria um prejuízo enorme. Provavelmente nós não teríamos em mãos o que nós temos hoje no Evangelho. Então, assim, é um momento que não é citado muito na história, não consta no Atos dos Apóstolos. A gente só encontra esse momento nesse livro Paulo e Estevão. Então, é muito rico, né? A situação entre essa questão da igreja, da Casa do Caminho e tudo, a gente encontra alguns detalhes lá no Atos dos Apóstolos. Nem nas cartas de Paulo, né, a gente encontra comentários sobre isso. Então, assim, essa é uma passagem do livro, em termos históricos, muito importante para o cristianismo. E é importante a atitude de Simão Pedro, uma atitude que deve servir de exemplo para nós. Toda vez que nós estivermos enfrentando alguma discussão de pensamentos divergentes dentro da nossa casa espírita,
tenhamos calma e busquemos Jesus, né? Foi o que Simão Pedro fez. Busca Jesus. Busca os ensinos de Jesus e coloca isso como o caminho para se resolver qualquer conflito, qualquer dificuldade que venhamos ter dentro dos trabalhos de uma casa espírita, né? Porque muitas vezes a gente pega um determinado ponto de interpretação e fica temando naquilo. É igual eu estava temando com a Alessia aqui, que aquilo dava certo, né? E se a gente não palpa, pera lá, né? Estou com o livro errado e tal. A gente fica numa discussão, um exemplo bobo que eu estou dando, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque nós ainda carregamos nos nossos corações ainda muito orgulho, nós carregamos ainda muita vaidade, muito egoísmo. Então a gente tem que tomar cuidado com a gente mesmo, né? E se conhecendo. E esse exemplo de Pedro, né? Não foi à toa que Jesus escolheu Pedro para dar continuidade, né? Como pedra, né? Fundamental na condução da igreja, né? Então é bastante interessante quem tiver a oportunidade de reler, estudar essa passagem de Paulo, Simão Pedro e os representantes de Tiago, né? É um dos momentos assim mais importante, né, na história do nosso cristianismo. Muito bem. Vou pedir a Cláudia, então, para continuar a ler, né? Até que o Genivaldo possa estar com a gente hoje. Ele comentou que vai chegar, né? Que o Genivaldo sempre traz assim pontos históricos, né? Coisa que ele conhece com profundidade, comentários que nos enriquecem muito. Ele chegando aí, a gente dá mais uma lembradinha dessa passagem de Pedro, né? Para ver se ele quer adicionar mais algum comentário. Então vamos continuar. Paulo não desanimou. Paulo não desanimou. Intimamente idealizava sua chegada à Igreja dos Apóstolos. Passava em revista, na imaginação superexcitada, toda argumentação poderosa a empregar, e via-se vencedor na questão que se delineava a seus olhos como de essencial importância para o futuro do Evangelho. Procuraria mostrar a elevada capacidade dos gentios para o serviço de Jesus. Só lembrando, né, a grande tarefa de Paulo foi levar o evangelho para aqueles que não eram judeus. Essa é a tarefa de Paulo. A tarefa junto aos judeus ficou praticamente na mão de Simão Pedro, né, e Tiago Maior e os demais apóstolos. Mas o Barnabé, Paulo de Tarso, foram, vamos dizer assim, os cabeças de ponte, né, para levar o evangelho aos povos não judeus, no caso nosso, né? Então, Paulo até hoje continua nesse trabalho junto à humanidade, levando, né, esse conhecimento do evangelho de Jesus aos povos não judeus. Contaria os êxitos obtidos na longa excursão de mais de 4 anos através das regiões pobres e quase desconhecidas, onde a gentilidade havia recebido as notícias do mestre com intenso júbilo e compreensão muito mais elevada que a dos seus irmãos de raça. Alargando os projetos generosos, deliberou levar em sua companhia o jovem Tito, que, embora oriundo das fileiras pagãs e não obstante contar 20 anos incompletos, representava na igreja de Antioquia uma das mais lúcidas inteligências a serviço do Senhor. Desde a vinda de Tarso, Tito afeiçoara-se-lhe como um irmão generoso. Notando-lhe a índole laboriosa, Paulo ensinara-lhe o ofício de tapeceiro, e fora ele o seu substituto na tenda humilde por todo o tempo que durou a primeira missão.
o rapaz seria um expoente do poder renovador do Evangelho. Certamente, quando falasse na reunião, surpreenderia os mais doutos com os seus argumentos de alto teor exegético. Acariciando esperanças, Paulo de Tarso tomou todas as providências para que o êxito de seus planos não falhasse. Ao fim de 4 meses, um emissário de Jerusalém trazia a esperada notificação de Pedro, referente à Assembleia. Coadjuvado pela operosidade de Barnabé, o ex-rabino acelerou as providências indispensáveis. Na véspera de partir, subiu à tribuna e renovou a promessa das concessões esperadas pelo gentilismo, insensível ao sorriso irônico que alguns israelitas disfarçavam cautelosamente. Na manhã imediata, a pequena caravana partiu. Compunham-na Paulo e Barnabé, Tito e mais 2 irmãos, que os acompanhavam em caráter de auxiliares. Fizeram uma viagem vagarosa, escalando em todas as aldeias para as pregações da Boa Nova, disseminando curas e consolações. Depois de muitos dias, chegaram a Jerusalém, onde foram recebidos por Simão com inexcedível contentamento. Em companhia de João, o generoso apóstolo ofereceu-lhes fraternal acolhida. Ficaram todos no departamento em que se localizavam numerosos necessitados e doentes. Paulo e Barnabé examinaram as modificações introduzidas na casa. Outros pavilhões, embora humildes, estendiam-se além, cobrindo não pequena área. Os serviços aumentaram, explicava Simão bondosamente. Os enfermos, que nos batem às portas, multiplicam-se todos os dias. Foi preciso construir novas dependências. A fileira de catres parecia não ter fim. Aleijados e velhinhos distraíam-se ao sol entre as árvores amigas do quintal. Paulo estava admirado com a amplitude das obras. Daí a pouco, Tiago e outros companheiros vinham saudar os irmãos da instituição antioquiana. O ex-rabino fixou o apóstolo que chefiava as pretensões do judaísmo. O filho de Alfeu aparecia-lhe agora radicalmente transformado. Suas feições eram de um mestre de Israel, com todas as características indefiníveis dos hábitos farisaicos. Não sorria, os olhos deixavam perceber uma presunção de superioridade que raiava pela indiferença. Seus gestos eram medidos como os de um sacerdote do templo, nos atos cerimoniais. O tecelão de Tarso tirou suas ilações íntimas e esperou a noite em que se iniciariam as discussões preparatórias. À claridade de algumas tochas, sentavam-se em torno de extensa mesa diversas personagens que Paulo não conhecia. Eram novos cooperadores da Igreja de Jerusalém, explicava Pedro com bondade. O ex-rabino e Barnabé não tiveram boa impressão à primeira vista. Os desconhecidos assemelhavam-se a figuras do sinédrio, na sua posição hierárquica e convencional. Chegados ao recinto, o convertido de Damasco experimentou sua primeira decepção.
Observando que os representantes de Antioquia se faziam acompanhar por um jovem, Tiago adiantou-se e perguntou: Irmãos, é justo saibamos quem é o rapaz que trazeis a este cenáculo descrente. Nossa preocupação é fundamentada nos preceitos da tradição que manda examinar a procedência da juventude, a fim de que os serviços de Deus não sejam perturbados. Este é o nosso valoroso colaborador de Antioquia, explicou Paulo, entre orgulhoso e satisfeito. Chama-se Tito e representa uma de nossas grandes esperanças na seara de Jesus Cristo. O apóstolo fixou sem surpresa e tornou a perguntar: é filho do povo eleito? É descendente de gentios, afirmou o ex-rabino, quase com altivez. Circuncidado? Interrogou o filho de Alfeu ciosamente. Não, este não de Paulo foi dito com tal ou qual enfado. As exigências de Tiago enervavam-no. Ouvindo a negativa, o apóstolo Galileu esclareceu em tom firme: penso, então, que não será justo admiti-lo na Assembleia, visto não ter ainda cumprido todos os preceitos. Apelamos para Simão Pedro, disse Paulo convicto. Tito é representante de nossa comunidade. O ex-pescador de Cafarnaum estava lívido, colocado entre os dois grandes representantes do judaísmo e da gentilidade, tinha que decidir cristamente o impasse inesperado. Como sua intervenção direta demorasse alguns minutos, o tecelão tarcense continuou. Aliás, a reunião deverá resolver estas questões palpitantes, a fim de que se estabeleçam os direitos legítimos dos gentios. Simão, porém, conhecendo ambos os contendores, deu-se pressa em opinar, exclamando em tom conciliador: sim, o assunto será objeto de nosso atencioso exame na Assembleia. E, dirigindo intencionalmente o olhar ao ex-rabino, prosseguia explicando: apelas para mim e aceito o recurso. No entanto, devemos estudar a objeção de Tiago mais detidamente. Trata-se de um chefe dedicado desta casa, e não seria justo desprezar-lhe os préstimos. De fato, o Conselho discutirá esses casos, mas isso significa que o assunto ainda não está resolvido. Proponho, então, que o irmão Tito seja circuncidado amanhã, para que participe dos debates com a inspiração superior que lhe conheço. Então, só com essa providência, os horizontes ficarão necessariamente aclarados, para a tranquilidade de todos os discípulos do Evangelho. A sutileza do argumento removeu os empecilhos. Se não agradou a Paulo, satisfez a maioria, e regressando o jovem de Antioquia para o interior da casa, a assembleia começou pelas discussões preliminares. O Genivaldo quer fazer? O Genivaldo, eu estava comentando, né, sobre o primeiro debate que teve, comentando aquela situação lá em Antioquia, né, quando Simão Pedro estava visitando, e interagia com os gentios, tinha uma conversa tranquila e tal. Mas quando chegaram 3 representantes de Tiago, Simão Pedro mudou completamente o comportamento. E quando Paulo percebeu isso, Paulo foi direto nele, né? E teve uma discussão difícil, ele agrediu Simão Pedro de uma maneira bem retundante,
E, inclusive, Barnabé tentava colocar pano quente, e ficou uma situação difícil entre Barnabé e Paulo, né? E a gente vê, assim, foi muito interessante, que foi quando Simão Pedro teve uma atitude tranquila, soube conduzir o debate e resolver, e vê a importância dessa atitude dele agora, quando Paulo está na Casa do Caminho, está em Jerusalém. Então, não sei se você está colocando bastante coisa aí, isso é interessante, se você achar necessário, complementar, né? Porque sempre foi o grande problema de Paulo e Tiago, a questão dos ritos, né? Judaicos, principalmente a questão da circuncisão, né? E aí tá, né? O pepino. E Tito foi assim, Paulo tinha um carinho muito grande por ele devido à capacidade dele, inclusive de argumentação, né? Que chegava quase ao nível do Paulo, né? E um jovem, né? Ainda muito novo, né? Gostaria Então, de... esse que eu coloquei aí está em Gálatas, de 2:1 até o 10, 12, né? Que vai tratando dessa questão aí, desse embate, né? Entre Paulo, o Pedro e essa ala mais judaica, né? Da Casa do Caminho. E aí começa a citar Tito, né? Que também é um jovem grego, que vem contribuir. Então, a gente percebe que está chegando nas diferentes, eles falavam igrejas, né? Mas nas diferentes comunidades começam a surgir esses jovens, né? Trazendo essa forma nova, né? Da Boa Nova, e principalmente eles escreviam, né? E tem um pensamento mais grego, mais socrático, né? E aí, então, isso vai definir. O Paulo vai chegar um momento que ele vai romper completamente com essa ala mais radical, mais farisaica, mais judaica, né? E começa a fazer o trabalho, né? Porque se começasse a ter tanta celeuma, assim, tanto choque, os gentios, eles não seriam, eles não ficariam, né? No cristianismo, né? Teria surgido outras facções, outras formas aí, né? Então é bastante interessante, principalmente nesses trechos de Gálatas, esse conflito que a gente está lendo nesse momento em Paulo Estevão, né? Outro comentário que eu queria fazer, a gente sempre fala nessa região em deserto, em lugar seco, né? E agora fala em grandes árvores e tal, né? Essa região que eles estão aí, perto aí do norte, onde hoje é o Líbano, né? Como tem o contraforte do Monte Líbano ali, é uma região que sempre está úmida, né? Por conta do vapor que sopra do mar, bate no contraforte do Monte Líbano e cai em sereno, em relva, e abastece os rios que tem nessa região. Então, esse lugar perto onde eles estão era um lugar repleto dos cedros do Líbano, que eram árvores frondosas, lindas, é o símbolo do Líbano até, né? E que depois foi quase que extinto, porque a madeira era muito usada, principalmente em barcos, né? É uma madeira muito resistente. Então, é por isso que fala, então, em árvores frondosas. Então, é um lugar mais úmido, né? E é onde tem aí os cedros do Líbano. Só esse comentário que eu queria fazer aí. Você está falando da região de Antioquia, né, Genivaldo? Mas a Antioquia mais aqui perto do Jerusalém, Líbano, né? Que agora ele está em Jerusalém. O Paulo foi para a Casa do Caminho, né? E ele agora está lidando diretamente com Tiago. Antes, em Antioquia, ele lidou com os 3 representantes de Tiago, né? E agora ele está lidando diretamente, mas como ele já tinha tido uma discussão muito dura com Simão Pedro, ele já estava mais tranquilo. Você vê que ele não radicalizou, né? Ele ficou chateado e tudo, mas aceitou a imposição da Casa do Caminho, né? Foi muito interessante essas dificuldades, né?
Sempre é natural surgir opiniões ou interpretações, né? O duro é que quando você quer pegar a água límpida, né, e quer colocar num pote de barro sujo, né? Tem que aproveitar e limpar, né? E começar uma coisa nova, manter essa fonte límpida, né? Isso mesmo. O ex-rabino estava taciturno e abatido. A atitude de Tiago, ou Fábio quer falar? Eu falo. Fábio? Dá licença, fazer uma pergunta aí para o Genivaldo. Nesses escritos que você colocou aí, fala do o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. O que é essa divisão? E também, Genivaldo, o que significa, assim com mais detalhes, a circuncisão? É apenas uma crendice, uma tradição judaica, ou tem alguma coisa além disso? Circuncisão é aquilo que a gente conhece, né? Os meninos geralmente eram levados aí, era o momento que eles faziam a iniciação no templo, né? Que é a retirada do prepúcio, né? Da onde surge vamos dizer assim, lei, né? Assim como, por que não comer carne de porco? Porque é lei, né? Deus falou lá, Moisés trouxe. O que a gente tem que entender é que, agora é a minha opinião, né? É a minha interpretação, tá? O que acontece? O porco, ele era criado no meio dos dejetos. Se hoje é difícil a gente pensar em higiene em determinados lugares, imagina naquela época, né? Que o lixo era jogado na rua, o esgoto humano também, né? Então, o porco era muito contaminado, né? Então, Moisés, pensando aí na saúde do corpo, né? Na saúde física, como que o povo vai adotar essa recomendação de não comer carne de porco? É dizer que Deus mandou, né? Então, a partir daí começa, o judeu ele é muito rígido, né? Se está na lei, então vamos seguir, né? Se não fazer assim, se não colocar na lei, cada um começa a fazer do seu jeito. Quanto à circuncisão, também é uma opinião minha, é um lugar bastante difícil, né? Em termos de água, imagina, nos dias de hoje é assim, imagina naquela época. Então, banhos eram muito raros, né? A higienização do corpo e tal. Então, era muito comum a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis, não é? E principalmente a questão da mortandade das mulheres com câncer no útero, né? Então, a circuncisão, a retirada dessa pele do prepúcio, né, no pênis dos meninos, era uma forma de conservar mais higienizado essa região, né? Então, tem um caráter, assim, de sacrifício, né? O menino passa por um sacrifício, por um momento solene, etc, etc. Então, começa a ligar, e ele só consegue ser abençoado, ele só consegue receber as vozes dos profetas, ou ouvir as vozes dos profetas, quando ele estiver pronto, né? Quando ele estiver circuncisado. Então, aí começa a criar essa teoria. Se não está circuncisado, ele não está apto a ouvir as vozes de Deus, né? Ou dos anjos, né? Então, por isso que, para ele ser ouvido, se ele fosse circuncisado, ele estaria puro, né? Então, ele estaria, vamos dizer assim, gabaritado, né? Para fazer o seu trabalho. Então, nesse cristianismo nascente, tentaram colocar também essa forma de se pensar, né? Não sei se eu consegui explicar, ou se eu confundi mais. Falei tanto. Não, ótimo, ótima explicação.
Era uma questão higiênica, mas eles colocavam na lei para que fosse respeitado sem contestações, né? Isso. Agora, a segunda pergunta é, Pedro tinha melhor, Paulo tinha o evangelho da incircuncisão, que me estava confiado, como a Pedro da circuncisão. Isso que você A, colocou nos seus escritos aqui. a primeira, como é que é? Incircuncisão, né? É não fazer a circuncisão. Incircuncisão, Isso. Não circuncisão, né? Era aqueles que eram adeptos a não fazer a circuncisão. Tá? E os adeptos à circuncisão eram os circunscritos. Né? Tá. Tinha diferenças mesmo entre um evangelho que estava nas mãos de Pedro e nas mãos de Paulo, ou é só essa questão diferencial aí de defesa disso ou não defesa disso? É assim, como Pedro é judeu, né? Ele, num primeiro momento, ele também, assim como o Tiago e outros lá da Casa do Caminho, eles colocaram como regra, né? Eles fizeram muitas circuncisões, né? Paulo já é grego, ele já tem uma forma mais assim livre, né? Uma forma não tanto material, não tão ritualística, né? Então, Paulo já, por isso que Paulo é o apóstolo dos gentios. Ele conseguia falar a linguagem dos gentios e se aproximar, se aceito, né? Enquanto que Pedro já tinha mais resistência. Depois, Pedro também começou a adotar, vamos dizer, essa linha mais do Paulo, né? E baniram essa obrigatoriedade da circuncisão. Oi? Genivaldo, o Paulo se retinha muito ao estudo dos escritos sobre a vida de Jesus. Ele focava realmente, vamos dizer assim, no Novo Testamento. Já o Evangelho dos Circuncisados, né? Não sei se é assim que fala, ele tinha muita coisa de Moisés, né? Da Torá. Ele trazia muita coisa do Velho Testamento. Durante não havia aquela simplicidade, né, de falar de Jesus, de levar, né, esse conhecimento dos exemplos de Jesus, porque na leitura a gente vê que há essa diferença, né? Então talvez seja por isso que ele coloca o evangelho dos circuncisados e o evangelho dos incircuncisados, né? Porque assim, Paulo era direto, né, falando de Jesus. Ele, vamos dizer assim, poderia até trazer as falas da Torá para, vamos dizer assim, reforçar o Novo Testamento, né? Então, havia essa diferença na maneira de tratar a fala, né? A fala de Tiago muito ritualista, a fala de Paulo na liberdade do Cristo, né? Acho que isso aí talvez seja por isso que esteja citado. A minha impressão é essa. Isso. É uma série de preceitos, assim, vamos dizer assim, higiênicos, né? Lavar as mãos antes das refeições, né? Porque era lavar os pés, né? Depois que se chegava na casa de uma pessoa, lavava os pés. É uma série de cuidados aí higiênicos, né, na verdade, que estavam ligados à questão da pureza, né? De você tirar, você fazer a descontaminação. Para entrar no templo, a pessoa, um peregrino que viesse de longe e tal, ele tinha que banhar-se nos tanques que havia ali por próximo do Templo de Salomão. Depois dele fazer as abluções, né, que é esse banho, essa purificação, aí ele estaria apto a entrar dentro do Templo de Salomão. Mas é muito mais, vamos dizer assim, aspectos de saúde, né,
do que propriamente uma questão, vamos dizer assim, espiritual. Porque uma pessoa que fizesse tudo direitinho, lavasse as mãos, fosse circuncisado, tomasse tantos banhos por dia no tanque de Siloé, etc., etc., e não fizesse a genuína caridade, né? Ele não estava apto na visão de Jesus. Porque o que contamina é o que sai da boca do homem, e não o que entra, né? Esse era o problema, que Paulo falava sobre isso, né? Esse ponto é fundamental na doutrina de Jesus, né? E o pessoal começou a se apegar em ritualismos e em coisas materiais, exteriores, né? E esqueceram dos ensinamentos de Jesus, né? Que o que vale é a atitude, é o coração, é a intenção, né? É isso aí. Muito bom. Paulo estava taciturno e abatido. A atitude de Tiago, os novos elementos estranhos ao Evangelho, que teriam de votar na reunião, o gesto conciliador de Simão Pedro, desgostavam-o profundamente. Aquela imposição, no caso de Tito, figurava-se-lhe um crime. Tinha ímpetos de regressar a Antioquia, acusar de hipócritas e sepulcros caiados os irmãos judaizantes. Todavia, as cartas de emancipação que havia prometido aos companheiros da gentilidade, não seria mais conveniente recalcar seus melindres feridos por amor aos irmãos de ideal? Não seria mais justo aguardar deliberações definitivas e humilhar-se? A lembrança de que os amigos contavam com as suas promessas acalmou. Fundamente desapontado, o convertido de Damasco acompanhou atento os primeiros debates. As questões iniciais davam ideia das grandes modificações que procuravam introduzir no Evangelho do Mestre. Um dos irmãos presentes chegava a ponderar que os gentios deviam ser considerados como o gado do povo de Deus, bárbaros que importava submeter à força, a fim de serem empregados nos trabalhos mais pesados dos escolhidos. Outro indagava se os pagãos eram semelhantes aos outros homens convertidos a Moisés ou a Jesus. Um velho de feições rígidas chegava ao despautério de afiançar que o homem só vingava completar-se depois de circunciso. À margem da gentilidade, outros temas fúteis vinham à abalha. Houve quem lembrasse que a Assembleia devia regular os deveres concernentes aos alimentos impuros, bem como o processo mais adequado à ablução das mãos. Tiago argumentava e discorria como profundo conhecedor de todos os preceitos. Pedro ouvia com grande serenidade. Nunca respondia quando a tese assumia o caráter de conversação e aguardava o momento oportuno para manifestar-se. Somente tomou atitude mais enérgica quando um dos componentes do conselho pediu para que o Evangelho de Jesus fosse incorporado ao livro dos profetas, ficando subordinado à lei de Moisés para todos os efeitos. Foi a primeira vez que Paulo de Tarso notou o ex-pescador intransigente e quase rude, explicando o absurdo de semelhante sugestão. Os trabalhos foram paralisados alta noite, em fase de pura preparação.
Tiago recolheu os pergaminhos com anotações, orou de joelhos e a assembleia dispersou-se para nova reunião no dia imediato. Simão procurou a companhia de Paulo e Barnabé para dirigir-se aos aposentos de repouso. O tecelão de Tarso estava consternado. A circuncisão de Tito surgia-lhe como derrota dos seus princípios intransigentes. Não se conformava, fazendo sentir ao ex-pescador a extensão de suas contrariedades. Mas que venha a ser tão pequena concessão? Interrogava o apóstolo de Cafarnaum, sempre afável, em face do que pretendemos realizar? Precisamos de ambiente pacífico para esclarecer o problema da obrigatoriedade da circuncisão. Não firmaste compromisso com o gentilismo de Antioquia? Paulo recordou a promessa que fizera aos irmãos e concordou. Sim, é verdade. Reconheçamos, pois, a necessidade de muita calma para chegar a soluções precisas. As dificuldades, neste sentido, não prevalecem tão só para a igreja antioquiana. As comunidades de Cesareia, de Jope, bem como de outras regiões, encontram-se atormentadas por esses casos transcendentes. Bem sabemos que todas as cerimônias externas são de evidente inutilidade para a alma, mas, tendo em vista os princípios respeitáveis do judaísmo, não podemos declarar guerra de morte às suas tradições, de um momento para outro. Será justo lutar com muita prudência, sem ofender rudemente a ninguém. O ex-rabino escutou as admoestações do apóstolo e, recordando as lutas a que ele próprio assistira no ambiente farisaico, pôs-se a meditar silenciosamente. Mais alguns passos e atingiram a sala transformada em dormitório de Pedro e João. Entraram. Enquanto Barnabé e o filho de Zebedeu se entregaram à animada palestra, Paulo sentou-se ao lado do ex-pescador, mergulhando-se em profundos pensamentos. Depois de alguns instantes, o ex-doutor da lei, saindo da sua abstração, chamou Pedro, murmurando: custa-me concordar com a circuncisão de Tito, mas não vejo outro recurso. Atraídos por aquela confissão, Barnabé e João puseram-se também a ouvi-lo atentamente. Mas, curvando-me à providência, continuou com inexcedível franqueza: não posso deixar de reconhecer no fato uma das mais altas demonstrações de fingimento. Concordarei naquilo que não aceito de modo algum. Quase me arrependo de ter assumido compromissos com os nossos amigos de Antioquia. Não supunha que a política abominável das sinagogas houvesse invadido totalmente a igreja de Jerusalém. Filho de Zebedeu fixou no convertido de Damasco os olhos muito lúcidos, ao passo que Simão respondeu serenamente: a situação é, de fato, muito delicada, principalmente depois do sacrifício de alguns companheiros mais amados e prestimosos. As dificuldades religiosas em Jerusalém multiplicam-se todos os dias. E, vagueando o olhar pelo aposento, como se quisesse traduzir fielmente o seu pensamento, continuou: quando se agravou a situação, cogitei da possibilidade de me transferir para outra comunidade. Em seguida, pensei em aceitar a luta e reagir, mas uma noite tão bela como esta, orava eu neste quarto, quando percebi
a presença de alguém que se aproximava devagarinho. Eu estava de joelhos quando a porta se abriu, com imensa surpresa para mim. Era o mestre. Seu rosto era o mesmo dos formosos dias de Tiberíades. Fitou-me grave e terno e falou: Pedro, atende aos filhos do Calvário, antes de pensar nos teus caprichos. A maravilhosa visão durou 1 minuto, mas logo após pus-me a recordar os velhinhos, os necessitados, os ignorantes e doentes que nos batem à porta. O Senhor recomendava-me atenção para os portadores da cruz. Desde então, não desejei mais que servi-los. O apóstolo tinha os olhos úmidos e Paulo sentia-se bastante impressionado, pois lembrava que ouvira a expressão filhos do Calvário, dos lábios espirituais de Abigail, quando da sua gloriosa visão no silêncio da noite ao aproximar-se de Tarso. Com efeito, grande é a luta, concordou o convertido de Damasco, parecendo mais tranquilo. E, mostrando-se convicto da necessidade de examinar o realismo da vida comum, não obstante a beleza das prodigiosas manifestações do plano invisível, voltou a dizer: entretanto, precisamos encontrar um meio de libertar as verdades evangélicas do convencionalismo humano. Qual a razão principal da preponderância farisaica na igreja de Jerusalém? Simão Pedro esclareceu sem rebuços. As maiores dificuldades giram em torno da questão monetária. Esta casa alimenta mais de 100 pessoas diariamente, além dos serviços de assistência aos enfermos, aos órfãos e aos desamparados. Para a manutenção dos trabalhos são indispensáveis muita coragem e muita fé, porque as dívidas contraídas com os socorredores da cidade são inevitáveis. Mas os doentes, interrogou Paulo atencioso, não trabalham depois de melhorados? Sim, explicou o apóstolo, organizei serviços de plantação para os restabelecidos e impossibilitados de se ausentarem logo de Jerusalém. Com isso, a casa não tem necessidade de comprar hortaliças e frutas. Quanto aos melhorados, vão tomando o encargo de enfermeiros dos mais desfavorecidos da saúde. Essa providência permitiu a dispensa de 2 homens remunerados, que nos auxiliavam na assistências aos loucos incuráveis ou de cura mais difícil. Como vês, estes detalhes não foram esquecidos, e mesmo assim a igreja está onerada de despesa e dívidas, que só a cooperação do judaísmo pode atenuar ou desfazer. Paulo compreendeu que Pedro tinha razão. No entanto, ansioso de proporcionar independência aos esforços dos irmãos de ideal, considerou: advirto então que precisamos instalar aqui elementos de serviço que habilitem a casa a viver de recursos próprios. Os órfãos, os velhos e os homens aproveitáveis poderão encontrar atividades além dos trabalhos agrícolas e produzir alguma coisa para a renda indispensável. Cada qual trabalharia de conformidade com as próprias forças, sob a direção dos irmãos mais experimentados. A produção do serviço garantiria a manutenção geral. Como sabemos, onde há trabalho, há riqueza, e onde há cooperação, há paz.
É o único recurso para emancipar a Igreja de Jerusalém das imposições do farisaísmo, cujas artimanhas conheço desde o princípio de minha vida. Pedro e João estavam maravilhados. A ideia de Paulo era excelente. Vinha ao encontro de suas preocupações ansiosas pelas dificuldades que pareciam não ter fim. O projeto é extraordinário, disse Pedro, e viria resolver grandes problemas de nossa vida. O filho de Zebedeu, que tinha os olhos radiantes de júbilo, atacou por sua vez o assunto, objetando: mas o dinheiro? Onde encontrar os fundos indispensáveis ao grandioso empreendimento? O ex-rabino entrou em profunda meditação e esclareceu: Mestre, auxiliará nossos bons propósitos. Barnabé e eu empreendemos longa excursão a serviço do Evangelho e vivemos em todo o seu transcurso a expensas do nosso trabalho. Eu, tecelão, ele, oleiro, em atividade provisória nos lugares onde passamos. Realizada a primeira experiência, poderíamos voltar agora às mesmas regiões e visitar outras, pedindo recursos para a Igreja de Jerusalém. Provaríamos nosso desinteresse pessoal, vivendo à custa de nosso esforço, e recolheríamos as dádivas por toda a parte, conscientes de que, se temos trabalhado pelo Cristo, será justo também pedirmos por amor ao Cristo. A coleta viria estabelecer a liberdade do Evangelho em Jerusalém, porque representaria o material indispensável a edificações definitivas no plano do trabalho remunerador. Estava esboçado, assim, o programa que o generoso apóstolo da gentilidade haveria de submeter-se pelo resto de seus dias. No seu desempenho, teria de sofrer as mais cruéis acusações, mas, no santuário do seu coração, devotado e sincero, Paulo, de par com os grandiosos serviços apostólicos, levaria a coleta em favor de Jerusalém até o fim da sua existência terrestre. Ouvindo-lhe os planos, Simão levantou-se e abraçou-o, dizendo comovido: Sim, meu amigo, não foi em vão que Jesus te buscou pessoalmente às portas de Damasco. Fato pouco vulgar na sua vida, Paulo tinha os olhos rasos de pranto. Fitou o ex-pescador de modo significativo, considerando intimamente suas dívidas de gratidão ao Salvador, e murmurou: Não farei mais que o meu dever. Nunca poderei olvidar que Estevão saiu dos cátares desta casa, os quais já serviram igualmente a mim próprio. Todos estavam extremamente sensibilizados. Barnabé comentou a ideia com entusiasmo e enriqueceu o plano de numerosos pormenores. Nessa noite, os dedicados discípulos do Cristo sonharam com a independência do Evangelho em Jerusalém, com a emancipação da Igreja, isenta das absurdas imposições da sinagoga. No dia imediato, procedeu-se solenemente à circuncisão de Tito, sob a direção cuidadosa de Tiago e com a profunda repugnância de Paulo de Tarso. As assembleias noturnas continuaram por mais de uma semana. Nas primeiras noites, preparando o terreno para advogar abertamente a causa da gentilidade, o ex-pescador de Cafarnaum solicitou aos representantes de Antioquia expusessem a impressão das visitas aos pagãos de Chipre, Panfilha, Pisídia e Licaônia. Paulo, profundamente contrariado com as exigências aplicadas a Tito,
pediu a Barnabé falasse em seu nome. O ex-levita de Chipre fez extenso relato de todos os acontecimentos, provocando imensa surpresa a quantos lhes ouviam as referências ao extraordinário poder do Evangelho. Aqui, Tá. quase chegando aqui, essa parte aqui é importante. Tá, então ex-levita de Chipre, né? A gente para. É porque já são 57, né? 58 minutos. Aqui está 57. Algum comentário, Genivaldo? É interessante como Jerusalém tem essa fixação, né? E ali Jesus já tinha profetizado, não vai sobrar pedra sobre pedra, né? Então tem que edificar a igreja nas consciências, né? No coração, espalhar, né, para o mundo o que Paulo vai fazer, né? A gente está aí no ano mais ou menos, talvez 40, né, depois 7 anos depois que Cristo havia sido crucificado, algo em torno disso. 30 anos depois, Jerusalém seria arrasada, né? E não se percebia, né? A profecia de Jesus. Fica essa teimosia em fixar a raiz lá, né? É um lugar, assim, até hoje, né? É um lugar que a gente vai lá e sente, né? Uma espiritualização, uma coisa diferente, né? Por isso que é um lugar tão disputado, né? Por diferentes culturas, diferentes religiões, né? Então, é um lugar bastante interessante. Isso aí. Você faz a oração de encerramento, Genivaldo? Faço. Quero agradecer muito a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre Maior, a toda a equipe do nosso cantinho, os espíritos amigos que acompanham esses nossos estudos, né? Que nesse momento a gente aproveite essa vibração, essa energia revitalizada, e que a gente possa ofertar o que a gente tem de melhor no coração, em favor da equipe socorrista do nosso cantinho, que sempre se faz presente nos atendimentos encarnados e desencarnados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Vou parar a gravação aqui para iniciar